Levar informações sobre a identificação mais rápida de doenças venosas, arteriais e linfáticas é o principal objetivo da campanha Agosto Azul Vermelho, criada pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, para conscientizar a população sobre os cuidados preventivos com a saúde vascular e trazer mais visibilidade à condição. É o que explica o médico cirurgião vascular Charleston Rodrigues. Foi uma campanha lançada no ano de 2020 pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, justamente na época da pandemia, em que nós vimos muitos casos de trombose relacionados ao Covid. E aí a sociedade resolveu lançar justamente uma campanha relacionada a doenças vasculares, uma vez que o Covid é uma doença que envolve muito a circulação, principalmente a trombose, que é a oclusão de veias, de algumas artérias no caso. E isso leva a uma grande preocupação nacional, que é justamente chamar a atenção da população, da comunidade, a consultar, fazer exames rotineiros com o médico vascular. Por que Agosto Azul Vermelho? Então, a campanha foi feita justamente para cair em agosto, juntamente com aquelas outras campanhas de outras sociedades, e uma vez lembrando que o azul e vermelho nos lembra a circulação. O azul de sangue venoso, o vermelho de sangue arterial. O dia 15 de agosto é comemorado o Dia do Cirurgião Vascular e da Consciência Vascular, mas a campanha Azul Vermelho é realizada durante todo o mês de agosto. As doenças vasculares são um risco para toda a população e podem gerar má qualidade de vida. Assim como outras enfermidades, a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais. São diversas as doenças vasculares existentes. Segundo o especialista, a mais temida é a trombose venosa profunda. Olha, a mais temida é a trombose. A palavra já emite um som até difícil de você escutar. Quando você ouve a palavra trombose, as pessoas se assustam, porque realmente é uma doença que a repercussão é terrível. Então, por exemplo, nas pernas, há risco de formar feridas, há risco da pessoa perder o membro, inclusive, né? As tromboses arteriais são doenças gravíssimas que podem levar a amputações. E assim, uma coisa que também leva à formação futuramente da trombose são as varizes secundárias. E uma vez que varizes têm uma relação com trombose, as pessoas se preocupam mais, porque existem aquelas varizes primárias e as secundárias. As secundárias surgem após a trombose. E as primárias são aquelas que surgem ao longo dos anos por vários fatores, mas pode sim ter uma carga de influência sobre a trombose. Não que todo mundo que vai ter varizes vai ter trombose, mas já é uma necessidade de complicações e uma necessidade de tratamento. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que anualmente são registrados 10 milhões de casos de tromboembolismo venoso, com uma morte a cada 37 segundos. No Brasil, são cerca de 120 mil registros da doença ao ano. A trombose ela é caracterizada por dor, inchaço, um edema, dificuldade para andar de um dos membros. É muito raro acometer os dois membros, as duas pernas. Então, geralmente, uma das pernas começa a inchar, começa a ter uma dor progressiva que não melhora ao longo do dia. E, com isso, há necessidade de procurar um pronto-socorro, um serviço de emergência. As outras doenças, por exemplo, varizes, elas são perceptíveis até a olho nu. Então, isso ao longo dos anos, a mulher, principalmente depois de uma gravidez ou até duas, ela começa a perceber um pouquinho mais das varizes. Isso começa a tornar um pouquinho mais preocupante. As outras doenças vasculares são de acometimento um pouquinho mais progressivo devido aos fatores, os fatores externos que a gente fala. Então, por exemplo, má alimentação, tabagismo, o diabetes, a hipertensão, são doenças que vão influenciando nas doenças arteriais, que nada mais, nada menos são as mais graves, que também nos chama muita atenção e precisa de manutenção, precisa de uma rotina de acompanhamento. O cirurgião vascular ainda explica que as doenças venosas podem acometer pessoas de qualquer faixa etária, mas é mais frequente em adultos. A recomendação é que as pessoas façam um acompanhamento a cada 6 meses. Qualquer idade, mais frequentemente na idade adulta. Não que as crianças não sofram, existem algumas doenças mais raras que acometem as crianças e os adolescentes, no caso, mas as principais doenças vasculares acometem os adultos. E principalmente os adultos em fase produtiva, em fase que estão em trabalho. Isso prejudica o quê? O dia a dia, o cotidiano deles.
e acaba causando uma dificuldade até para a pessoa comparecer ao serviço, comparecer às suas atividades rotineiras. E os idosos, por atravessarem épocas difíceis também, eles podem sofrer um pouquinho mais, por ter um organismo mais sensível e com desgaste maior. Então, por exemplo, as doenças arteriais são mais frequentes nos idosos. Os aneurismas também a gente tem que lembrar muito bem disso, que são doenças graves, que são importantes e devem ser acompanhadas. A aterosclerose, que são aquelas doenças das artérias, que as artérias vão sofrendo ao longo dos anos. Então isso tudo tem que ser acompanhado. A gente recomenda, pelo menos a cada 6 meses, dar uma passadinha no médico. Se o médico achar que dá para acompanhar anualmente, ele vai indicar o tratamento, o acompanhamento, e a pessoa vai fazendo toda essa necessidade que ela precisa. As doenças vasculares são um conjunto de enfermidades que podem ser tratadas de forma simples, desde que sejam diagnosticadas precocemente, e a adoção de hábitos saudáveis podem auxiliar na prevenção dessas doenças. Isso aí começa com a mudança de hábito. Então, se você não tiver uma alteração para uma vida saudável, você está concorrendo a ter doença vascular. Então, abandonem o tabagismo, evitem uma má alimentação, procurem uma alimentação saudável, controle de peso, fazer atividade física, evitar aqueles desgastes maiores da circulação. O uso de anticoncepcional tem que ser bem analisado pelo ginecologista, pela pessoa, pelo paciente também, se é importante ou não, se tem como evitar. Então, existem outras maneiras de você estar acompanhando. Então, o que nós recomendamos? Sempre analisar os fatores externos. Os fatores externos são os mais importantes. As doenças intrínsecas são aquelas que a pessoa apresenta de forma genética ou de uma maneira que não se descobre inicialmente, são mais raras. Então, as mais controláveis são essas que eu acabei de falar. Os tipos de tratamento são diversos e depende de cada caso e dos fatores de riscos dos pacientes. O especialista ainda reforça a importância da campanha e do acompanhamento médico. E faça um acompanhamento, o agosto azul e vermelho está aí só para chamar atenção. Mas não é porque tem que ser em agosto, não. Faça acompanhamento anual, faça acompanhamento semestral. Procure seu médico vascular. Na sua cidade, se não tiver, procure a cidade mais próxima. E realmente há necessidade de acompanhamento. O médico vascular, ele atua em vários campos. Então, ele é um profissional muito importante, assim como o cardiologista, o ginecologista, as outras especialidades, e ele é como se fosse uma complementação disso tudo. Ele tem uma importância muito grande na vida das pessoas.